Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Vamos a mais uma mensagem da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado pelos comentários. Eu agradeço. Obrigado pelos comentários de todos vocês que têm deixado, no YouTube, viu? Eu quero dizer que eu agradeço aos nossos irmãos, como a irmã Margarete, como a irmã Paulo Rodrigues, como a todos que têm nos acompanhado nessas mensagens do nosso Senhor. Meus amados, peço também desculpas se alguém se ofende, se eu falei alguma coisa de errado, se alguém não gostou, eu também compreendo. Só quero dizer que eu não sou o dono da verdade, eu sou apenas alguém que está anunciando esse evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu não uso minhas palavras, eu não tenho nada de mim. Tudo é da Bíblia. Tudo é tirado da palavra de Deus, do evangelho do nosso Senhor. E como nós estamos vivendo um novo pacto, como nós estamos vivendo, esse novo reinado, esse novo ministério, do nosso Senhor Jesus Cristo, que com o seu sacrifício, ele nos abriu as portas, nos dando esse direito de chegarmos até ao nosso Pai. Até então, éramos estranhos ao nosso Pai. Não tínhamos acesso, nós não tínhamos nenhum contato com o Criador, como foi na era antiga, antes da era moderna. No Velho Testamento, com o povo que não tinha contato com o Criador. Os gentios eram estranhos. Então, com a vinda do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício, ele nos abriu a porta. O véu que separava, a parede que separava nossa vida com Deus, foi rasgado, foi derrubado com o sacrifício do Senhor Jesus. Não vivemos mais de mandamentos, não vivemos mais debaixo de tutores, nem de leis, porque a lei que opera hoje no cristão, da graça do Senhor Jesus, é a lei do Espírito de vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2. Porque todos nós estamos no Senhor Jesus Cristo, somos abençoados, e você é um abençoado. Você é um abençoado da graça de Cristo. Eu quero trazer a todos vocês hoje essa mensagem maravilhosa de mais uma pérola da graça. Mais uma mensagem. Meu amado, você já é um abençoado de Cristo Jesus. Você foi liberto por Cristo na cruz. Acompanhe comigo esta mensagem gloriosa de Gálatas. Vamos ao livro dos Gálatas, uma carta escrita por Paulo aos Gálatas, certo? Retornando depois de 14 anos para Jerusalém. Isso é muito importante para nós, mesmo nesta época em que Paulo falava com seus irmãos. Esta carta, que há mais de 2000 anos foi escrita por Paulo, também serve de apoio para nós cristãos, porque ele é o nosso apóstolo da graça dos gentios. Amém? Eu peço, irmãos, que você abra o seu coração. Abra seu coração, abra sua mente, medite comigo, respeite a Bíblia, respeite a palavra, respeite o tempo, a data. Observe, seja um observador, seja inteligente. Aprenda a ler a Bíblia, respeitando as datas, o tempo, o dia, o ano em que tudo aconteceu. Nós, como somos brasileiros, nós estamos no mundo há pouco mais de 500 anos. Se é que você não sabe, porque o nosso Brasil, nosso continente, foi descoberto no século XV, certo? Pelos portugueses, e teve outras nações, outros povos também que vieram e que colonizaram essas nações aqui,
da América. Então, somos novos no mundo, podemos dizer assim. Porém, não podemos futurizar a Bíblia. É um erro. É um erro dos nossos amados irmãos evangélicos que fazem hoje, futurizando a Bíblia. Não. É um erro. Não podemos viver hoje o que já aconteceu há muitos anos atrás. Nós temos que viver a fé. O cristão da graça de Cristo, ele vive a fé no evangelho da graça do Senhor Jesus. Não existe outro evangelho para nós. Eu quero que você entenda isso. Não existe outro evangelho para nós, cristãos gentios da graça do Senhor Jesus. Em Israel, hoje, na era moderna, os judeus, a maioria continua ainda com suas tradições, com suas leis. Não existe mais o cumprimento da lei de Moisés, porque o templo caiu. Não tem mais o templo, mesmo que haja boatos de que será construído um terceiro templo, não tem mais como fazer acontecer o que já aconteceu. Eu sei que é difícil isso entrar na mente, na cabeça de muitos irmãos. Muitos irmãos não aceitam essas verdades. Por quê? Porque tem a mente cauterizada pela religião de que tem que obedecer o que diz o seu pastor. Todos os cultos, todas as reuniões que participa com seus pastores e bispos, missionários, eles estão ali com os olhos fitados, ouvindo o que eles dizem há muitos anos. Então, eles tornaram-se para os irmãos como deuses. É o que eles falam. É por isso que você obedece tudo o que eles mandam. Você trata ele, você respeita ele, você tem ele como um Deus. Você tem ele como seu pastor, como seu professor, seu mestre. Muito bem. Porém, o maior problema que você carrega na tua vida é o fato de você não aceitar o evangelho da graça de Cristo na tua vida. É o que tem matado, é o que tem destruído, é o que tem feito milhares de crentes viverem uma vida de dor, de sofrimento, como eram os judeus. Assim era o povo de Israel na época da lei. O tempo todo estavam atribulados, afligidos, escravizados, condenados, doentes, perturbados e oferecendo várias oblações, sacrifícios, holocaustos, pelos pecados, pelos erros, para vencer guerras. Viviam de fazer incensários, jejuns, se cobriam com um pano de saco, colocavam cinza na cabeça. Tudo isso obras mortas que não serviam para nada. Eram repetidos anos e anos e anos. Todos os anos repetiam os mesmos sacrifícios. Animais, vários animais sendo sacrificados para livrar o povo do mal. E nunca aperfeiçoou ninguém. E isso é lamentável, que tem se repetido nos nossos dias. Eu quero que você me acompanhe nessas mensagens de hoje e entenda o que é o Evangelho da Graça de Cristo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Acompanhe comigo. Versículo 1. Você está liberto por Cristo. Cristo te libertou das trevas do mal quando ele foi para a cruz. Tá bom? Diz assim, ó: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Presta atenção. Olha que palavra que o nosso apóstolo Paulo tem. Olha o que ele diz em sua carta aos Gálatas, ó: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele nos libertou ou não libertou? Aqui diz que ele libertou. Se Cristo nos libertou e pede para que nós não mais voltemos a ficar debaixo do jugo de escravidão, que jugo de escravidão é esse que Paulo está falando? Os mandamentos da lei, os 613 preceitos da lei de Moisés, que escravizavam os judeus.
porque aqui ele prega para os judeus. Aqui ele está falando com o povo judeu. Mas serve para nós, porque ele trouxe essas mensagens para todo mundo. Porém aqui o relato é dos judeus. Mas como hoje somos brasileiros e gentios, essas palavras, elas entram impactando. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que separa todos os órgãos do ser humano. Então entenda comigo, que ele já nos libertou. Se Jesus Cristo já nos libertou do jugo da escravidão, para que nós temos que ficar fazendo hoje todo tipo de sacrifício para libertar? Você veja que você entra nas suas chamadas igrejas e está lá os cultos de libertação. Hoje, sexta-feira, grande culto de poder de libertação. Hoje, reunião de libertação. Sexta-feira, reunião da libertação com a quebra da maldição. Meu amado, é como se você olhasse para o evangelho da graça e cuspisse nele. É como se esta palavra fosse mentirosa. Você diz, eu creio no Senhor Jesus. Você fala, eu creio. Eu tenho fé no meu Senhor Jesus. Eu vivo para o meu Senhor Jesus. Eu obedeço o evangelho do Senhor Jesus. Você obedece ao evangelho do Senhor Jesus ou você obedece a pastor? Porque você, quando ouve um pastor pregar em rádio, em televisão e nos seus templos, que você tem que fazer uma corrente de libertação. Porque você tem que participar do culto de poder de libertação. É como se Jesus Cristo tivesse feito tudo em vão. Porque aqui diz a mensagem que nós temos que estar firmes na liberdade que Cristo já nos libertou. De que ele nos libertou? De todo o jugo de maldição e de escravidão. Você é livre, meu amado. Você não tem mais que viver debaixo de maldição, porque não existe. Se tu sofre na tua carne, se tu está passando por problemas de dificuldade, de vício, de drogas, de depressão, você precisa entender uma coisa, o ser humano, ele precisa entender que ele é livre. E é exatamente por causa dessa liberdade que você tem, desse livre-arbítrio que nós recebemos da graça de Cristo, que a maioria do ser humano cai em desgraça, cai em decadência, se aproveitando dessa liberdade porque acha que pode fazer o que quiser. Aí está o teu problema. Aí você começa a sofrer, começa a padecer, você começa a colher os frutos daquilo que você tem plantado. Você pode ter certeza disso. Quando você pratica essas obras da carne, como feitiçaria, como idolatria, como prostituição, vícios, adultérios, mentiras, enganos, falsos, tudo isso você vai colher o mal. Você vai colher as consequências do que você pratica. Não tem como. Não adianta você se enganar. Aí, como você não tem o entendimento da graça, aí você acha que precisa entrar dentro desses templos religiosos para fazer esses cultos de libertação, negando Cristo, não acreditando que ele já te libertou. Porque quando você recebe essa palavra, você pensa, peraí, se eu já sou liberto, então para que eu vou fazer isso? Se eu já sou liberto, eu só tenho que estar o quê? Firme. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. É só você viver firme, fiel, ser sincero, parar de fazer essas coisas erradas. Porque você veja que as pessoas vão para essas igrejas e fazem esses monte de corrente de libertações. Todos os anos as pessoas estão lá. Sai demônio, sai diabo, sai pombagira, sai tranca-rua, sai Zé Pilintra, sai no que o que. E é um monte de nome que eles dão a esses ídolos que eles chamam de demônios, que vieram da África. Não tem na Bíblia. A Bíblia não dá nome a diabo, nem Satanás, nem demônio, porque não existe.
Porque não existe um espírito, não existe um ser, uma criatura das trevas com esse nome. De Pombagira, de Exu Caveira, de Exu das Almas. Qual é o teu nome, diabo? Exu Caveira. Meu amado, aquilo ali é ídolo. É o trabalho evangélico vivendo em sociedade com o umbandismo, com a umbanda, com o candomblé, com a macumba. Religiões distintas, trabalhando no mesmo sentido, em invocar ídolos. Aí como a pessoa já foi visitar essas coisas, como a pessoa já tem sentido dessas coisas, aí quando o pastor então faz aquela invocação do mal, ele vai e aparece dizendo que ela Pombagira. Eu sou a Pombagira. Tá fazendo o que na vida dela, demônio? Tô levando ela à prostituição. Quer dizer, meu amado, ali é o espírito da pessoa, é o nosso espírito. Todos nós temos demônios. Porque a palavra demônio quer dizer espírito. Daimon, do grego. Você que não anda em linha com o evangelho da graça, não anda em linha com Deus, é claro que a tua carne vai estar ativada, vai te levar ao mal, e o teu espírito, então, é rebelde, é maligno. E acaba fazendo coisas horríveis na tua vida. Porque toda sexta-feira eles expulsam ou não expulsam? Agora me responda uma coisa, como é que toda sexta-feira eles expulsam esses demônios e na próxima sexta que a pessoa vai, ela se manifesta com o mesmo demônio? Ou até outros. Por quê? Porque é uma sociedade maligna. Não expulsa nada. A pessoa chega perturbada, a pessoa chega macumbada, a pessoa chega lá cheia de problemas, já sai de casa carregada por causa da vida errada que ela leva. Porque se você analisar bem, se o mundo estivesse cheio de demônios malignos do inferno, como eles dizem, meu amado, todo mundo que chegasse nessas igrejas se manifestaria carregados. Matariam as pessoas, destruiriam tudo. Mas é o espírito da pessoa alterado que quando recebe essa posição, é invocado, então ele se manifesta. Mas você já é liberto pela graça do Senhor Jesus. Só que você não aceita. Só que você, querendo encontrar uma desculpa, querendo encontrar um bode expiatório para colocar a culpa, como faziam os sacerdotes na época de Moisés, que pegavam aquele bode emissário e colocavam sobre ele os pecados do povo e soltavam esse bode no deserto para morrer. Assim é feito hoje em muitas igrejas evangélicas. O bode expiatório deles, a culpa que eles colocam é no diabo, é no Satanás, é no demônio que eles mesmos são. Você faz o erro, você começa pela manhã bebendo aquela bebida alcoólica, usando drogas, aí sai, mata uma pessoa, bate num, aí apanha do outro, vai preso, morre, seja lá o que for, e a culpa vai para quem? Para quem é que vai essa culpa? Para um certo chamado diabo, um Satanás, um demônio que não existe, que é o espírito da pessoa, que não anda em linha com Deus, porque não tem o espírito de Cristo, não é dele, vive errantemente. Aí eu te pergunto, a pessoa morreu, foi espedaçada, foi morta, seja lá como for, você viu o diabo? Alguém, não, mas o diabo é um espírito. E é engraçado que eles criam o nome de espírito que eu nunca nem vi. Tem um espírito da depressão, já pensou? Tem um espírito do vício. O vício é um espírito, meu amado, pelo amor de Cristo. O vício é simplesmente uma carne desenfreada de um ser humano que não aceita a verdade, que amanhece bebendo, que anoitece bebendo e vai diretamente vivendo essa vida de bebedeira. E a bebida destruindo o seu corpo, colocando câncer, úlcera, colocando aqueles males que o álcool faz na carne. Porque a nossa carne é frágil, a nossa carne não é de aço, não é de ferro.
todo tipo de erro que você pratica na sua carne, você vai colher doenças. As pessoas colhem doenças por causa dos seus erros. Não é porque tem um diabo trabalhando numa macumba para matar você, não. Ali é religião. Ali é uma religião, porque é assim que se trabalha no mundo, com religião. O mundo está cheio de religião. E as pessoas que frequentam suas religiões creem no que tem nas suas religiões. É tão verdade que quando você não vai mais para essa religião, que você entra em outra que trabalha contra aquela, aí você acredita que realmente aquilo era mentira. Não é verdade? Mas enquanto você está lá dentro, você crê na religião. Você que trabalha dentro desses trabalhos de macumba, que eu não tenho nada contra, com todo respeito, eu falo dos meus irmãos macumbeiros, dos meus irmãos católicos e dos meus irmãos umbandistas, nada contra. Isso são religiões das pessoas. Você tem o seu direito de crer no que você quiser. Os seus ídolos que vieram da África, que você tem adotado, nada contra. Nada contra. Não existe evangelho para expulsá-los. Você não acha no Evangelho da Graça nenhuma mensagem, nenhum mandamento para expulsar ídolos de macumba. Não, nada disso. A mensagem que Jesus fala, que alguns apóstolos fizeram expulsando demônios, era exatamente expulsando aquele mal do espírito da pessoa que ela estava sendo enganada. E assim tem sido até hoje. Você pratica aquilo que você faz de errado. E isso você vai colher. Diz mais aqui, ó. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes, Paulo falando, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes, né? Se vos deixardes circuncidar Cristo, de nada servirá para vocês. Cristo de nada vos aproveitará. Paulo diz, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por que ele fala isso? Porque a circuncisão é um mandamento da lei. Todos os judeus que viviam a lei tinham que ser circuncidados. Todas as pessoas que praticavam alguma obra da lei era para ser circuncidado. É assim também como quem dá dízimo. Quem faz essas campanhas, quem vai para altar, quem se batiza em água, quem toma a santa ceia, era para ser circuncidado, porque é uma obra da lei. E Paulo diz que se você se deixar ser circuncidado, Cristo não serve de nada para você. De nada, tá aqui, não serve para você, porque a graça de Cristo aboliu essas ordenanças. E muitas pessoas praticam. Não, mas eu não sou circuncidado. Deveria ser. Você dá dízimo. E a palavra de Deus diz que aquele que fizer um dos preceitos da lei está sujeito a praticar todos. Não adianta, mas eu só dou o dízimo, não sei o quê. Não adianta você inventar. É obra da lei. É contra o evangelho da graça. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você entendeu? Ele diz, se você for circuncidado, você está obrigado a guardar toda a lei. Se você dá dízimo, você está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você não consegue guardar toda a lei, você é maldito. É por isso que a maioria dos nossos irmãos evangélicos, católicos, crentes, vivem perturbados. Uma hora tão bem, outra hora tão mal. Vivem doentes, atribulados, porque você sabe que as pessoas mais atribuladas desse mundo são os crentes. Toda hora estão sofrendo, toda hora estão precisando de oração, toda hora estão passando por problema. Meu pastor, ora por mim. Meu irmão, estou tão atribulada.
Ah, meu irmão, estou passando por isso. Ah, meu irmão, estou sofrendo. Ah, meu irmão, estou isso. E o pastor, faça isso, irmão. Faça não sei o que, irmão. Faça... Por quê? Porque vivem a lei. Praticam a lei de Moisés, das obras mortas, que foi anulada, que foi aniquilada na cruz por Cristo, negando Jesus. Cristo não serve para nada para os evangélicos. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Cristo não serve de nada para os evangélicos. Por quê? Porque não aceitam o seu evangelho. Vivem a fazer, vivem a ser enganados pelos seus pastores. Separados estais de Cristo. Versículo 4. Vós, os que vos justificais pela lei, separados estão de Cristo. Meu amado, pare para pensar. Eu não estou indo contra você. Eu não sou contra os evangélicos. Eu não sou contra o povo que se congrega. Eu não sou contra as pessoas que vão para as suas chamadas igrejas. Não, eu sou contra a barganha. Eu sou contra a mentira, o engano. Eu sou contra esses líderes religiosos que vivem a enganar o povo. É isso que eu sou contra. Que usam a Bíblia para criar campanhas, para escravizar o povo com suas indulgências, com suas leis malignas. Irmão, o Senhor está me revelando que vai acontecer um grande mal na tua vida. A irmã vai passar por uma grande turbulência, a irmã vai passar por um grande problema, mas eu digo para a irmã, o Senhor é contigo. Está escrito que Ele vai adiante da irmã, Ele vai endireitar o caminho do irmão, Ele vai abrir as portas, irmão, e não é nada disso. Aí quando você lê o contexto da palavra, é Deus falando com um rei Ciro, com um rei de Babilônia, é Deus falando com um pagão, com um herege, usando aquele ali para livrar o seu povo, para ir contra outra nação. Não é promessa para crente. O Velho Testamento da Bíblia não tem promessa para crente. Não tem palavra para crente, para gentil, não tem nada para nós. Você não está incluído em mensagens, em palavras, em história do Velho Testamento, da velha aliança. Deus não fez aliança com você. O Altíssimo Todo-Poderoso, no Velho Testamento, não fez aliança com os gentios. Não fez acordo com você. Ele fez o acordo, foi com um hebreu. Ele fez acordo com Abraão. Ele iniciou o seu juramento, não tinha por quem jurar, porque ele é maior do que todos. Ele jurou por ele mesmo. Ele disse, de ti farei uma grande nação. E essa nação de Israel, Deus fez. E veio, e toda a condenação, e toda a tribulação, e todo o juízo era para Jerusalém. Porque esse era o povo de Deus. Deus não tinha, na antiga aliança, contato com gentios. Porque ali não tinha plano de salvação. Ele estava preparando tudo para o seu filho. Como veio os profetas e profetizavam a respeito do Messias. Mas o Messias que viria, o Jesus, filho de Davi que viria, não era para nós. Porque não tem promessa para nós. Quando você vê um pastor dizer que a Bíblia tem milhares de promessas para nós, é mentira. Não tem promessas para nós na Bíblia. Eu preciso alertá-los, eu preciso levar essa verdade para você, porque eu não posso me calar. Pare de ser enganado. Irmão, eu tenho uma promessa para você. O Senhor está dizendo que o irmão é isso. Vamos ler a promessa do irmão. Porque eu, Senhor, abri o mar e vou fazer você. Mentira! Você não lê a Bíblia, você não procura o contexto, você não respeita o que está escrito. E isso mata você. E faz você se tornar um escravo. Ele diz aqui, ó. E não torneis a colocar-vos de novo debaixo do jugo da escravidão. Você é livre. O evangelho da graça de Cristo, ele te chamou para a liberdade, para ser uma pessoa abençoada, sem maldição. Não precisa que ninguém te diga nada. A palavra dele está no teu coração, na tua mente. Você é um eleito. Você foi escolhido pelo próprio Deus. Pare de viver se condenando. Você se condena por tudo.
Aqui diz, ó, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Que lei? A lei de Moisés. Não, mas eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Você dá dízimo? Você está vivendo pela lei. Você foi batizado em água? Você está vivendo pela lei. Você faz campanha, você vai para altar, você vai para monte, você faz jejum, você toma a Santa Ceia. Você obedece o que o pastor manda, você vive debaixo de doutrina, você vive a lei. Não é o evangelho da graça. Você está separado de Cristo. Aqui, você está separado. Não sou eu que estou falando. Está na tua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Leia na sua Bíblia. Porque nós, pelo Espírito da fé, aliás, voltando, separados estáis de Cristo vós, os que vos justificais pela lei. Da graça vocês saíram. Vocês caíram. Vocês estão caídos da graça. Se você não vive hoje debaixo da graça do Senhor Jesus, você vive debaixo de quê? De maldição. Por causa da lei que não existe mais. É até uma vergonha para você, meu amado, que vive sua fé em Jesus, que luta tanto por uma vida melhor e não aprende o que é o evangelho da graça e vive se condenando por causa de uma lei que não existe mais. É até um absurdo, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor, mas sim a fé que opera pelo amor. O que vale hoje é a fé que opera pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz. Você tem que parar de ser enganado. A nossa vida com Deus vale mais do que tudo. Mas então, você se desvia da verdade para dar ouvido a homens. É o meu pastor, não, o meu pastor é um homem de Deus. Ah, o meu pastor é um homem abençoado, é um ungido. Olha, eu sou muito grata ao meu pastor. É mesmo? Mas não foi o teu pastor quem foi para a cruz. A chamada igreja evangélica vive debaixo do jugo de escravidão, seguindo o pastor, fazendo o que manda o pastor. Liga para as rádios, fale, minha irmã. Aí a irmã fala um monte de problema e o pastor diz, o senhor tem uma palavra para ir, glória, aleluia, e grita e berra por causa do pastor. Mas não está na Bíblia. Mas não é o evangelho da graça. Tá vendo como é que é? Tá vendo como as pessoas são enganadas? Por quê? Porque segue pastor. O pastor não morreu por você. Não confunda isso. Não foi o pastor que morreu por você. Não foi o pastor. O nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós, para que fôssemos livres, filhos, herdeiros com Ele, do reino de Deus. Efésios capítulo 2. Fala o seguinte. Efésios capítulo 2, versículo 12. Diz assim, Paulo falando para os Efésios sobre a salvação dos judeus e dos gentios, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. O sangue de Cristo foi quem te libertou de todo o mal. Já te libertou. Não vai libertar. Já te libertou. Mas eu estou sofrendo, pastor. Pastor, eu estou passando por tanto problema, por tanta dificuldade, tanta desgraça na minha vida. Pastor, você precisa, minha irmã, aceitar Jesus. Você precisa se batizar, você precisa ser fiel. Vai para o altar, entrega a tua vida para Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Se liberta desse mal, aceita Jesus. Faça um voto com Ele, seja fiel. Mas Ele já te abençoou. Ele já te libertou.
Ele não pede para você fazer voto, para você fazer nada. Ele só pede que você creia. Você tem que pensar, peraí, se Jesus já me abençoou, se Jesus já me libertou, então se eu estou sofrendo, a culpa é minha. Se eu estou passando por isso, porque eu estou fazendo errado. Isso é falta de consciência. Aí você só vai parar de fazer errado depois que você passa a viver escrava de uma religião evangélica. Por quê? Porque você não tinha o conhecimento. Você não tinha o entendimento que não precisaria estar debaixo de ordenança nem de mandamento de homens. Só bastava crer, aceitar Jesus. Agora, a ida de você, o fato de você ter ido até o sistema religioso evangélico, é a chave para que você possa enxergar a verdade. Aí, você não precisa viver de ordenança nem obedecendo homem nenhum. Tem que viver o evangelho da graça. E diz aqui, ó, porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, preste atenção, Jesus Cristo, derrubando a parede de separação. Que parede era essa? Era o véu que tinha no santuário, no tabernáculo do templo, no antigo templo, santuário de mãos de homens, que hoje o Deus Todo-Poderoso não habita mais. Isso foi desfeito. Hoje vivemos o ministério do Espírito. Quando você vê pastores e homens dizerem que o seu templo é a casa de Deus, é o santuário de Deus, ele está mentindo. Quando você pede para ajudar a sua igreja, para ajudar o seu templo, para ajudar aquela casa ali, aquele santuário que o homem fez, quando ele pede para você ser fiel ao templo, dizendo que é a casa de Deus, é mentira. Ele não habita mais em templo feito por mãos de homem. Nós somos o templo de Deus. Você é o santuário de Deus. Ele entrou no santuário não feito por mãos de homens, mas um santuário celeste, eterno, que somos nós. Entendeu? Aqui diz, na sua carne, e ele derrubando a parede de separação que estava no meio, caiu. Não temos mais que pedir favor a ninguém. Nós podemos ir diretamente porque ele vive em nós. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Na sua carne desfez essa inimizade, que era a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Que lei era essa? Era a lei de Moisés. Entendeu? A lei dos mandamentos, que eram de ordenanças, era a lei de Moisés, que Cristo cumpriu e na cruz ele aboliu, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Entendeu? Ele, meu amado, derrubou essa parede de separação. Foi Cristo que deu a vida por você. Entenda isso. Porque você veja, meu amado, que os nossos irmãos, eles vivem sob domínios da lei. Entendeu? Quando você sai do meio deles, para eles você está desviado. Para eles você perdeu a salvação, você não é mais de Deus, você não tem mais o Espírito Santo, você está em pecado. Eles vão visitar você e encontram você num estado de depressão, de vida errada, porque você não está em linha com Deus, você não está vivendo o evangelho da graça. Aí você cai nessa desgraça. A tua carne reina e você faz o que ela manda. Aí você cai na desgraça, você sofre, você colhe as consequências do teu erro. E eles se aproveitam disso para dizer o quê? Tá vendo? Você saiu da igreja, você saiu da presença de Deus. Você saiu. Quando você estava conosco, você estava bem, você tinha paz. Hoje você está na desgraça, irmão. Volta. Jesus está te esperando, Jesus está te chamando. Jesus deu a vida e eles começam a indagar as coisas.
É isso que o diabo quer, irmão. O diabo quer destruir a tua vida. É isso que ele quer. E ficam. Você não deve nada a ninguém, meu amado. Você é um escolhido. Você não saiu da presença de Deus. Você apenas está praticando erros na tua carne. O evangelho da graça já nos purificou. Já nos abençoou. Somos mais do que abençoados pela graça do Senhor Jesus. Você não deve nada a ninguém. Você não tem que pagar nada. Você não tem que dar dízimo para ajudar a obra. De maneira nenhuma. Efésios capítulo 2, no 22, fala assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos a morada de Deus em espírito. Porque você tem que ajudar a obra de Deus. Você tem que trazer o seu dízimo para pagar as despesas da igreja. Quem mandou abrir igreja? Deus não mandou abrir igreja. Jesus não mandou abrir templo. Se você quer ajudar, ajude. De livre e espontânea vontade. Mas não se sinta obrigado e nem escravo por uma ameaça de que um devorador vai na tua casa, de que o diabo vai destruir tua família, que você vai perder emprego, que você vai perder isso porque você não vai dar o dízimo. Mentira. Somos gentios, não temos lei. Não temos lei. Temos a graça do Senhor Jesus. Ou você vive essa graça e obedece e agradece todos os dias, ou então você vai ser a pessoa mais desgraçada do mundo, vivendo o contrário da vontade do Senhor Jesus. E é isso que você tem que entender. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos a morada de Deus em espírito. Morada de Deus em espírito, então isso quer dizer que ele não habita em templos que os homens fazem. Ok? Efésios capítulo 5 fala o seguinte. Olha o que diz aqui. Efésios capítulo 5, versículo 26. Olha para que foi que Cristo foi para a cruz. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quem foi essa que ele santificou e purificou com a lavagem da água pela palavra? Não é pelo batismo, é pela palavra. É que lava você, é que purifica você. É a igreja, ó. No versículo 5. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Qual é a igreja? Não é o templo de Salomão, que está lá no Brás, não. A igreja somos nós. Nós somos a sua igreja, ó, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha só, você é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas é santa e irrepreensível. Entendeu? Foi para isso que ele nos chamou, para sermos santos, irrepreensíveis e gloriosos, sem mácula. Agora, o que faz o ser humano, o que faz um crente, um evangélico, nossos irmãos, terem uma vida tão atribulada, é exatamente a prática da lei que eles fazem, que é contra o evangelho, como disse em Gálatas. Capítulo 5 está escrito, como eu li há pouco, que da graça teis caído, vós os que justificais-vos na lei, estão separados de Cristo. Aprenda, meu amado, não adianta você enfeitar, não adianta o seu pastor inventar, não, mas a igreja precisa, não, mas é para a obra de Deus, não, mas é isso, não é. Não é. E como é que vamos pagar, meu amigo? Peça a sua oferta. Meu amado, abra seu coração de livre e espontânea vontade, quer ajudar a sua instituição, aonde você se congrega, dê uma oferta. Diga assim, está aqui, pastor, R$10 para ajudar, está aqui 5. Eu estou ajudando a casa a casa do Senhor, não a casa do meu Deus, que eu sou a casa de Deus. Eu estou ajudando esse lugar, onde eu me congrego, onde eu me reúno para orar com vocês, para receber a palavra. Agora, não me venha com condenação.
Não venha dizer para mim que eu vou ser condenado se eu não der dízimo, que eu vou ser amaldiçoado, que eu vou para o inferno, que eu estou roubando a Deus, que vim devorador, coisa nenhuma, porque isso é mentira. Cada um contribua com o que propôs no coração. Não com mentira, não por obrigação, mas com toda a alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 de Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano, fala isso. Deus ama quem dá com alegria, dê com alegria. Não se sinta obrigado, não tenha medo, não fica com ameaça. Porque a maioria dos evangélicos, eles dão as suas ofertas, eles dão esses dízimos nos templos dos homens, é por causa das ameaças. Quantas vezes você precisou de um remédio? Quantas vezes você precisou comprar pão de manhã? Comprar até uma carne, um frango para o almoço? Ou pagar alguma coisa para o seu filho? E você negou isso para você e para sua família, alegando que estava sendo fiel a Deus com um envelope cheio de dinheiro na sua casa. Não, mas eu não posso mexer porque é do Senhor. Eu não posso mexer porque é para Deus. Se eu fizer isso, eu vou ser amaldiçoado. O pastor disse que o devorador vai na minha casa. Se eu não der o dízimo, o pastor disse que o devorador vai destruir a minha casa. A geladeira vai queimar. A TV vai queimar, o carro vai quebrar, eu não vou ter mais nada. Então eu estou dando por isso. Quer dizer, não é por amor, não é por livre e espontânea vontade, é por obrigação, é por escravidão. E isso é contra o evangelho da graça. Um envelope cheio de dinheiro na gaveta da sua cômoda e você passando necessidade. Isso é um absurdo. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Eu sou cúmplice disso. Eu falo com minha própria propriedade minha. Eu tenho essa verdade comigo. Porque eu já fiz isso. E eu sei o que é ser escravo do sistema religioso. Eu não estou aqui tirando você de sua igreja. Eu não quero tirar você da sua congregação. Eu não quero dizer que você não vá... Não, nada disso. Eu não sou contra você estar lá. Não, eu sou contra a barganha, a mentira. Eu sou contra os cães gulosos que usam a Bíblia para enganar você. Porque você não tem o conhecimento da graça. Eu quero que você entenda uma coisa. Todo o dinheiro que você dá lá nunca foi para Deus. É mentira. Porque Deus não precisa de dinheiro. Para que Deus quer dinheiro se tudo é dele? Tudo é dele. Tudo é dele. Jó 41:11 fala. Capítulo 41, versículo 11 de Jó. E ele fala, quem primeiro deu a mim? Quem conheceu meus pensamentos? Quem foi meu conselheiro? Quem me deu primeiro para que eu possa devolver, para que eu possa retribuir? Ninguém. Eis que tudo que está embaixo do céu é meu. Leia lá em Jó 41:11. Tudo que está debaixo do céu é meu. Tudo que está debaixo dos céus é meu. Ninguém me deu nada para que eu possa retribuir. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Entendeu? Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você não deve nada a ninguém. Você não tem que pagar nada. Como é que você é comprado e depois tem que pagar? Me diga. Como é que você compra a televisão e depois pede para a televisão pagar a conta de luz? Não tem como. Quem vai pagar é você que comprou. É você que vai pagar a despesa da TV, a despesa do carro, a despesa da roupa. Aquela casa que você comprou. Você vai cobrar o que da casa? Que ela paga a energia, a água, o IPTU da casa? Não, agora a casa tem que pagar. Não. Foi você que comprou, quem vai pagar é você. Quem vai mantê-lo é você. Quem vai cuidar é você. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue por um preço muito alto, precioso. É Ele quem nos dá as condições. Ele não cobra nada de nós. Você não tem que pagar nada porque quem pagou foi Ele. Você não deve nada a ninguém. O povo judeu, na época da lei de Moisés, vivia assim de pagar. Pagava para tudo. E até alguns séculos atrás, entre 14, 15, 16, 17, 18, a Igreja Católica vivia assim, de cobrar do povo para pagar indulgências. O cara estrupou a filha, estrupou a mulher, vai lá e paga pelo pecado, pronto, tá livre. Aí depois mata um cachorro, vai lá e paga também. E assim vinha essa barganha maligna. E os evangélicos
com a reforma de Martim Lutero, também adquiriram essa maldita barganha, cobrando do povo que já é eleito, que já é abençoado, que está na graça de nosso Senhor Jesus, cobrando o que Jesus Cristo já pagou. Não, mas você tem que pagar. Quer ver teu marido liberto das drogas? Faz um voto com Deus, vai para o altar. Não é evangelho da graça. É lei de homem, é lei de Moisés, que tinha que pagar pelo pecado do filho, que tinha que pagar pelo pecado da mulher, que tinha que pagar. Não. Jesus Cristo foi para a cruz para isso, para acabar com essa safadeza, para acabar com essa mentira. E infelizmente as pessoas, os nossos amados irmãos, vivem até hoje enganados. Porque o evangelho da graça não entra no seu coração. Quando você fala desse evangelho, eles não aceitam. Eles não aceitam. Eles aceitam o barbudinho do pastor dele. Eles aceitam aquele carequinha do pastor deles. Eles aceitam aquele bispozinho velho, de mão torta, pregando para eles, mentindo, arrancando tudo que eles têm. E o povo não enxerga essa verdade. Meu amado, é hora de acordar para a verdade. Pregam a história de Jesus de Nazaré como se fosse Novo Testamento. A história de Jesus de Nazaré não é Novo Testamento. Você precisa entender isso. Não é Novo Testamento. A história de Jesus de Nazaré é Velho Testamento. Acompanhe comigo. Os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, repito, é livro do Velho Testamento. Jesus ali não morreu ainda. Entenda. Hebreus capítulo 9, 14 fala o seguinte, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Somente o sangue de Cristo, somente o evangelho da graça purifica a tua mente dessas obras mortas. E por isso é mediador de um novo testamento. Preste atenção. Para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, que era a lei de Moisés, preste atenção. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Ele remiu, ele aniquilou, ele tirou esses mandamentos de transgressões do primeiro testamento, que é o antigo pacto, a antiga aliança. Os chamados receberam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Verdade ou não é? Você já viu um testamento ter poder enquanto está vivo o testador? Não, não vale. Então, se Jesus ali está vivo, isso quer dizer que aquele testamento ali não vale. Ali não é Novo Testamento, é Antigo Testamento. Por quê? Porque o testador está vivo. E hoje, a maioria dos nossos irmãos evangélicos pregam Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi, dizendo que é Novo Testamento. Passam mensagem para os irmãos, promessas. Pregam nos seus cultos Jesus de Nazaré. Prega o cego Bartimeu, o paralítico de Cafarnaum, a ressurreição da viúva de Naim e Lázaro ressuscitado, e vão pregando história. Ali foram feitos de Jesus para os judeus. Ele veio mostrar o seu poder, fez milagres, cumpriu a lei como homem santo e justo. Era o próprio Deus com eles. Mas eles não acreditaram, porque eles viam Jesus de Nazaré, eles viam um judeu pobre, pescador, carpinteiro, não enxergava a glória do Pai,
Como muitos evangélicos hoje não enxergam por causa do véu da religião, por causa do véu da lei que cobre os seus olhos de enxergar a verdade. Jesus Cristo rasgou o véu na cruz e os evangélicos vêm costurando o véu. Vão costurando o véu, querendo de novo viver debaixo de maldição. Querem obedecer pastor porque acham que o pastor é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um abençoado do Senhor Jesus. Não se sinta obrigado a nada. Hoje eu sou livre. Por causa da graça de Cristo. Olha só. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não tem valor. Não adianta você clamar por Jesus de Nazaré, por Jesus filho de Davi, que ele não vai te ouvir porque ele morreu. Porque ele não está vivo. Quem está vivo hoje é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. É o Cristo glorioso. Não tem nada a ver com judeu, não tem nada a ver com Nazaré, não tem nada a ver com linhagem de ninguém. Ele é o Todo-Poderoso, é o nosso Criador, o nosso Pai. Vive em nós. Dê glória a Deus. Parem de ser enganados. Não fique aí mentindo e sendo um mentiroso para ninguém. Aprenda a viver a sã doutrina da graça de Cristo Jesus. Está aqui, ó. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Entendeu? Então não é Novo Testamento. O Novo Testamento ele dá início a partir da morte do testador. Então quando você lê os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, não é Novo Testamento. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia porque quem dividiu a Bíblia foram os católicos. A Bíblia original dos judeus não tem essa divisão. Não tem capítulos. Não tem versículos. É tudo direto. É uma só. Mas os católicos dividiram Velho e Novo Testamento para confundir a mente do ser humano. E o povo cegamente, sem entendimento, segue suas fábulas. Você está me entendendo? Ah, mas Jesus disse. Jesus disse o quê? Eles vão nessa tese. Não, mas Jesus disse, irmão, que nós temos que tomar a Santa Ceia. Nós temos que levantar o pão em memória dele. Mas Jesus também disse o quê? Para o jovem rico, vai, vende tudo que tu tem. Você obedece? Vocês só obedecem? Vocês só falam que Jesus disse aquilo que serve para vocês. Aquilo que serve de apoio para a barganha de vocês. Mas quando fala que tem que dar tudo, quando fala que tem que vender o que tem dar para os pobres, aí você recua. Não, isso aí não vale não, né? Por quê? Porque está mexendo com o bolso dos cães gulosos. Mas outras, Jesus disse. Jesus lavou os olhos dos cegos. Jesus cuspiu no olho do cego. E o cego tinha que ir até aquele tanque. Era um grande sacrifício. Que grande sacrifício que nada, meu amado. Não tem isso de grande sacrifício. Ali era a história. Eram feitos de Jesus de Nazaré. O grande sacrifício foi o que ele fez por nós na cruz. Será que você não entende isso? Foi o que ele fez por nós na cruz. Isso foi um grande sacrifício. Entendeu? Jesus de Nazaré era judeu. Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei. Ele pregava a lei. Ele não pregava graça. Ele pregava a lei, ele veio trazer juízo para aquele povo. Leia Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Você está vendo? Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei de Moisés. Por isso que ele falava para os judeus. Ele não falava para nós. Evangélicos vivem na lei, guardando sábados. Não é isso? Não é assim que se tem hoje?
dizem que vivem a graça, falam de Jesus, são lindos, fazem vídeos de mira da verdade, de mira não sei de quê, e mostrando verdade que não é nada de verdade. Ali é mira da mentira. Não é nada de verdade ali. Ali é um cão guloso, é um herege. Ali é um servidor da lei, é um anticristo, porque é contra Cristo. Guardando sábado, como se fosse a graça de Cristo. Não é graça de Cristo. Não, mas tá na Bíblia. Mas não é para você. Guardar o sábado era uma lei dos mandamentos de Moisés. Não tem nada a ver conosco. Colossenses. Vamos ver aqui. Colossenses, capítulo 2. Vamos lá. Diz assim, ó. Colossenses 2,16. Portanto, olha o que Paulo estava dizendo para os colossenses. E fala para nós também. Portanto, ninguém vos julgue. Preste atenção. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo que beber. Olha só. Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Não tem que ninguém te julgar por isso. A lei acabou. Não tem mais lei. Você, professor de teologia, que vive a enganar o povo, que fica aí bonito nos seus telões, falando mentira para o povo, usando a Bíblia de capa a capa, como se fosse um grande instruído de Cristo, e não é. É um anticristo, guardando sábado, como se fosse evangelho da graça. Não é evangelho da graça. O próprio Jesus de Nazaré, pregando para os judeus, ele condenou o sábado. Ele ignorou. Ele foi contra os fariseus que viram ele fazendo obras no sábado, foi lá criticá-lo. Como é que pode? Então os discípulos colhem espigas no sábado? Você curou esse homem no sábado? Na nossa lei de Moisés é proibido. Não era assim? Mas Jesus falou o quê? Eu sou Senhor do sábado. O meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Se cai um boi num buraco, no sábado, vocês vão deixar o boi morrer porque é sábado? Hipócritas. Ah, hoje é sábado, irmão. Eu não posso pegar em dinheiro. Hoje é sábado, eu não varro a casa. Hoje é sábado, eu não me levanto, eu não pintio o cabelo. Hoje é sábado, eu não faço comida. Hoje é sábado, eu não faço nada. Hoje é sábado, eu estou dormindo. Eu vou dormir até meia-noite, eu vou dormir até o outro dia porque é sábado. Hipócritas. Cão guloso, anticristo, que vive a condenar a obra do Senhor Jesus, enganando o povo. Aqui diz, ó, ninguém vos julgue pelo que comer, pelo que beber, por lua nova, nem por sábado, e nem de festas. Ah, a festa das primícias. O irmão não veio para a festa das primícias, irmão? Tá mal com Deus? Tá perdendo o temor? O culto de libertação? A festa da Santa Ceia. Ninguém pode. Quem é de Deus não falta um culto de Santa Ceia. Quem é de Deus não falta um domingo. Quem é de Deus não falta. Quem é de Deus não ficam essas lambanças. É culto para tudo. É um controle maligno. O povo vive escravizado por esses homens, julgando as pessoas, condenando as pessoas. Porque se não for domingo, não é de Deus. Se faltar um domingo de manhã, porque não tem o Espírito Santo, porque não serve a Deus, porque é um rebelde. Onde é que está isso na Bíblia? Não existe domingo do Senhor, não existe sábado, não existe. Todos os dias são consagrados ao nosso Senhor. O nosso Senhor é Senhor de todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, seja lá quanto for. Ele é o nosso Senhor. Não existe dia consagrado. Todo dia é dia de você ser consagrado a Deus. Todo dia é dia de você glorificá-lo. Segunda, terça, quarta, todo dia. Não tem só... Ah, quem é de Deus não falta domingo. É mentira. Isso foi o homem que criou. É uma lei de homens para escravizar você. Ah, mas eu não vivo religião, irmão. Não, irmão, eu não vivo. Eu vivo a graça de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Não temos religião. Mas você vive obedecendo o que manda teu pastor, é uma religião. A religião serve para isso, para escravizar. Para tirar o direito do cristão.
de viver livremente a graça de Cristo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está pecando, se não sei o quê. Tudo ordenanças de homens. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comeu, pelo que beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras, são só sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a ser árbitro, com pretexto de humildade e culto dos homens. Culto dos homens, ninguém vos domine sobre o seu livre-arbítrio, sobre querer ser árbitro, sobre você ser juiz, ser o dono da tua vida. Ninguém pode fazer isso, só Cristo. Seja escravo de Cristo, seja escravo do nosso Senhor Jesus, que nos abençoa, que nos liberta, que nos faz viver, que nos deu tudo. Você não tem que viver debaixo de tutores de ninguém. Lá em Marcos no capítulo 3, lá em Marcos no capítulo 3, Jesus ele vai censurar os escribas a respeito do dia de sábado. Vamos lá comigo? Você pode me acompanhar? Vamos ver o que disse aqui Jesus de Nazaré, nos seus dias em carne, em Jerusalém. Ele fala assim, ó. Mas vamos ao capítulo 2 aqui, primeiro. Que ele fala assim, ó. Capítulo 2, versículo 23. Aprenda, leia comigo aqui, ó. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas as searas, né? Os roçados lá do povo, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram, vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse, Jesus, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhe Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus descansou no sétimo dia, que é o sábado, por causa do homem. Entendeu? E não foi o homem, não foi feito por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor de sábado, de domingo, de tudo. Ninguém vos julgue por causa disso. Saia dessa escravidão. Está aqui, ó. O próprio Jesus censura os fariseus, os judeus, os guardadores da lei. E hoje ficam esses mestres, esses doutores, esses professores de teologia, cheio de hermenêutica, cheio de filosofia, mentindo para o povo, passando, mentira, contra o evangelho da graça. E o povo não enxerga isso e ficam batendo palmas para ele, ficam adorando esses homens. Eles são anticristos, meu amado. Eles são contra o evangelho da graça. No capítulo 3 diz assim, ó. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estavam observando-os se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou não salvar a vida? E todos ficaram calados. Aí eu pergunto para você, professor de teologia bonito, que guarda sábado, com sua religião de adventistas. Você acha que é lícito? Que se pode salvar uma vida no sábado ou não? Se tem uma pessoa morrendo afogado? Se tem uma pessoa morrendo engasgada, sufocada, asfixiada? Aí porque é sábado, você vai deixar essa pessoa morrer? O teu animal cai num buraco? O teu filho sofre um acidente porque é sábado, você não vai poder fazer nada para salvá-lo? Aprenda com o evangelho da graça e saia dessa mentira. Em nome do Senhor Jesus. O povo vive guardando batismo em água.
Romanos 6:3 fala o seguinte. Vamos lá. Não tem que se batizar, irmão, para perdoar os pecados. Tem que guardar o sábado, porque o Senhor não anda disso. Vamos ver o que diz aqui, Romanos, capítulo 6, versículo 3, a respeito de batismo. Vamos lá. Ou não sabeis, Romanos, capítulo 6, versículo 3, Paulo falando aos romanos da época. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados no Rio Jordão? Não. Aqui diz que nós fomos batizados aonde? Na sua morte. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte e não nas águas, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo é na cruz. O nosso batismo foi com Cristo na cruz, na sua morte. O único batismo que tem hoje é o do Espírito Santo, porque só existe um batismo. Não existe dois, não existe três. Mas a maioria dos evangélicos ultrajam essas palavras. Blasfemam contra Cristo quando se batizam em água e depois batizam em Espírito Santo. Quando batizam 1, 2, 3, 4, até 1000 vezes por ano. Toda vez que peca, mergulha na água. Errou numa besteira, mergulha na água. Saiu da igreja, mergulha na água. Quem quer aceitar Jesus, vem na frente. O irmão vai na frente, empurrado pelos outros, sem vontade, aceita. Aí vai e manda Deus escrever o nome no livro da vida. Escreva aí, Senhor, o nome dele no livro da vida. Pronto. Aí o irmão saiu da igreja, passou a fazer coisa errada. Aí Deus fala para o anjo, apaga o nome dele do livro da vida. Ele volta para a igreja, se arrepende, se batiza nas águas. Aí Deus, vai lá, escreve de novo o nome. Isso é uma safadeza, meu irmão. Isso não tem coerência com o evangelho da graça. Isso é coisa de homens. O povo tem que parar de ser enganado. Tem que parar de ser enganado. Fazendo correntes de libertação. Igrejas que se diz de Deus, negando a Cristo. Com correntes, com cultos de maldição, com cultos de quebra de maldição, corrente de libertação. Aí você vai em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Aí você medita comigo. O que diz em Colossenses capítulo 1. Vamos lá. Olha aqui. Olha o que diz Colossenses capítulo 1. Vamos lá. Colossenses 1:13. Diz assim, ó. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual nos tirou, nos libertou das potestades das trevas. Se ele já nos tirou, se ele já nos libertou, para que fazer corrente de libertação? Me diga. Ele nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Nós estamos no reino do Filho. Jesus falou para os fariseus, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Entendeu? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Para que se batizar em água se ele já aniquilou na cruz os pecados do povo? O que você pratica na sua carne são erros. É errar o alvo. Mas o pecado que te condenava, que tirava da presença de Deus, foi aniquilado na cruz. Entendeu? Eles dizem que Jesus não aboliu a lei. Ele cumpriu a lei. Enquanto ele estava vivo. Mas na sua morte, na cruz, ele pôs fim à lei. Ou não foi? Foi sim. Verdade. Ele veio cumprir a lei. Mas Jesus não aboliu a lei, irmão. Jesus veio cumprir. Está onde? Está lá em Mateus. Está certo. Ele fala mesmo. Que veio cumprir a lei. Mas ele, na cruz, ele pôs fim à lei na cruz. Ou não pôs fim à lei? Pôs sim. Ele foi o fim da lei.
Você pode vir lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Mas em Efésios, capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó. Olha só. Efésios 2, 15. Vamos lá. Efésios 2, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Na sua carne ele desfez. Na cruz ele aniquilou a lei. Está aqui. A lei dos mandamentos, que é a lei de Moisés. Ele cumpriu? Cumpriu, enquanto estava vivo. Mas na sua morte ele aniquilou a lei. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei e trazer juízo para Jerusalém. Entendeu? Ele vivo tinha que cumprir. Ele vivo, ele tinha que cumprir a lei. Ele vivo tinha que cumprir a lei. Entendeu? Por quê? Porque ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. E Mateus 5,17 fala: não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E ele cumpriu. Mas na sua morte, ele aniquilou, ele pôs fim à lei. Romanos 10, 4. Os crentes acreditam que Jesus de Nazaré está vivo, pois pregam a lei. Se Jesus de Nazaré está vivo, então ele não ressuscitou. Não é verdade? Se para você, Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi, está vivo, então ele não ressuscitou. Ele se reencarnou. Então não há ressurreição. Há o quê? A reencarnação. Porque Paulo disse que na ressurreição dos mortos se sepulta corpo carnal, natural, e ressuscita corpo espiritual, glorioso. Assim foi Cristo. Quer dizer, o Paulo que morre hoje, quando ele ressuscita, ele não ressuscita o Paulo. Ele é um outro espírito, ele é outra pessoa, com um nome que só Deus é quem sabe. Ou você pensa que você vai ver seu irmão lá no céu? Não, irmão, lá no céu nós vamos se ver, nós vamos glorificar. Nada disso. A Bíblia diz que todos seremos como os anjos. Não tem nome, não tem aparência. Você não vai ver sua tia, seu irmão, seu pai, seu pastor, seu bispo lá no céu, não. Você vai ver o Espírito. É o Espírito que está dentro dele que vai estar no céu. É o nosso Espírito, não é essa carne aqui. Nessa carne aqui, ela vai ser sepultada e os bichos da terra vão comer. Ela vai virar pó. Ou não pense você que ela vira pó e depois ela se reencarna de novo, não. Esse Eliano aqui, ele morre e vai para o inferno. Esse Eliano morre, vai para o inferno, que é a sepultura, o cemitério, e vai ser comido pelos bichos e vai subir para o céu. É o Espírito que está dentro de mim. Não é esse Eliano aqui que você está vendo que vai estar lá, não. É o Espírito de Deus. É o Espírito que está dentro de você que vai estar lá. Não é essa carne, não. Essa carne aí ela é pó. A Bíblia diz que a carne para nada se aproveita. Do pó tu vieste, do pó tu voltarás. Está escrito. No reino de Deus, no reino dos céus, onde habita o Todo-Poderoso, não entra carne. Ninguém subiu aos céus. Ninguém. Somente Cristo. Que veio de lá. Então, você não vai ver ninguém. Não, irmão, nós vamos estar lá. Vamos nós louvar junto de mãos dadas. Mentira. O irmão morreu, está lá no céu. Mentira. Quem está lá é o Espírito que estava nele. A carne morreu, ele voltou, o Espírito voltou para Deus. Pronto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É preciso que você entenda isso. Entendeu? Porque se fosse assim, não era ressurreição, era reencarnação. Se Jesus de Nazaré está vivo hoje, então ele não ressuscitou, ele se reencarnou. Então não existe ressurreição, existe reencarnação. Ressurreição é uma coisa e reencarnação é outra. Reencarnar é aquela pessoa que morre e volta com a mesma carne para a terra. Isso é reencarnação. Agora, a ressurreição é quando a pessoa morre e ressuscita outra pessoa, não aquela que morreu. Isso é ressurreição. Ressurreição é assim: morre o João e ressuscita um outro que não tem nome. É diferente, é glorioso.
É como os anjos. Assim seremos nós. Agora, reencarnação é que morre João e reencarna o mesmo João. Isso é reencarnação. Não tem coerência, aprenda. Reencarnação é uma coisa e ressurreição é outra coisa. É como uma pessoa que, porque ele foi arrebatado, ele foi transportado, não foi para o céu. Arrebatado quer dizer sair de um lugar para outro. Não é que foi para o céu, como Elias subiu na carruagem. Ele não foi para o céu, ele foi para outro lugar. É tanto que tem uma mensagem que fala, não sei se é em 2 Crônica, depois eu vou ver, que fala sobre a mensagem de Elias ainda. A Bíblia não é mistério. A Bíblia ela precisa ser estudada e vista como a verdade, de maneira correta, respeitando a data e o tempo. Tá bom? Porque os crentes vivem em guerra, meu irmão. Dizem que temos que lutar contra o diabo. Você tem que lutar contra o diabo. Eles vivem em guerra direto. Irmão, nós somos guerreiro. Irmão, guerreiro de Cristo. Guerreiro de Deus. Guerreiro não sei de quê. Vamos lutar. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Mas é contra as forças espirituais do mal. É contra não sei o quê. E dizem, vamos lutar. E vivem em guerra. E vivem em luta. Não tem paz. Por quê? Porque não tem o evangelho da graça. Gálatas 5 já falava isso. Digo-vos, Gálatas capítulo 5, versículo 16. A luta que fala não é o diabo, não é contra o diabo, é contra a nossa carne. É a carne que luta contra o espírito. Está aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem. São contra um do outro. Não é o diabo que o diabo quer devorar. Nós temos que lutar contra o diabo, não. A nossa luta não é contra o diabo, nem Satanás, nem espírito, não. Aqui diz que a nossa luta é assim, ó. Porque a carne, ela é contra o espírito. E o espírito é contra a carne. E os dois são opostos. Um contra o outro. Para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, que os pastores dizem que são do diabo, que é o diabo que faz isso, não é diabo, é obras da carne, disse Paulo aqui, ó. São manifestas, as quais são o adultério, o irmão adulterou, não foi diabo coisa nenhuma, não foi um Satanás que entrou no irmão, não. Foi a carne dele. Tá aqui, ó, as obras da carne, ó, é o adultério, é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as contendas, os ciúmes, as iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e muitas coisas semelhantes a esta, das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando se fala aqui que se você pratica essas coisas da carne, que não é do diabo, não herdarão o reino de Deus, não é que você perde a salvação. Os crentes confundem herdar o reino de Deus com salvação eterna. Salvação eterna é uma coisa e reino de Deus é outra. Jesus já falava para os fariseus. Você pode ver isso. Jesus já falava sobre o reino de Deus. Eles confundem reino de Deus com vida eterna. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20, Jesus fala a respeito do reino de Deus. Porque os fariseus, eles interrogavam Jesus a respeito do reino de Deus. E Jesus responde a eles desta maneira, Lucas 17, 20, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem vocês podem dizer ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, amado, está na terra. João Batista já falava, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus anunciava o reino de Deus para os judeus. Esse reino de Deus está em nós. Quando fala que os que praticam essas coisas, obras da carne, não herdarão o reino de Deus, é que não vai ter a vida com Deus aqui na terra. Esse reino é aqui na terra. É a vida com Deus. Quando fala isso, é porque com essas obras que você pratica de prostituição das coisas da carne,
você não recebe o reino de Deus na sua vida. Você é uma pessoa vazia, você é alma vivente. Entenda isso. Não é a salvação eterna que você perde. Você perde uma vida com Deus, uma vida de paz, de tranquilidade, por causa desses erros. Entendeu? É preciso que se entenda isso. Meus amados, aqui eu me despeço de todos vocês. Eu peço a vocês muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que esse evangelho da graça, mais uma vez, tenha ensinado você, tenha abrido seus olhos, tenha trazido para você paz e uma tranquilidade que você não tinha. E eu digo mais uma vez, nessa graça do Senhor Jesus, você já é abençoado, você já é salvo, já é liberto, você já é livre, você não precisa pagar nada, você não deve dar a ninguém, porque o sangue de Cristo te libertou de todo o mal, de toda a maldição. Você só tem que viver a fé, crer no evangelho da graça e parar de fazer essas coisas erradas, para que a tua vida possa viver, para que a tua vida possa fluir com paz e alegria. Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, muito obrigado. Assim é e assim será. Graça e paz a todos. Até a próxima.